Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor, e sorrindo vai seguindo, vai fazendo o mundo de paz e união, e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Eternamente amar. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor, e sorrindo vai seguindo, vai fazendo o mundo de paz e união, e brincando vai arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós é preciso eternamente amar. Eternamente amar. Eternamente Evangelize, coopere com Jesus. eternamente Evangelize, coopere com Jesus. Eternamente amar. Para semear nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar, a terra é farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele que o Cristo
cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a Ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance. Trabalhadores da última hora, Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. Espiritismo, amor. Pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria Mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu, estrela matinal ao sol dos sóis. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, seu nome
miosotes voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar, na esperança de uma nova vida, um mundo novo encontrar. Amanhã colheremos o que hoje plantar. Enquanto aos lírios colhidos, mais uma etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar. Olá, caros amigos, boa noite, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Essa é uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí. Bem, hoje nós temos o nosso irmão Sebastião que já esteve conosco em reuniões públicas anteriores. Sebastião é do Centro Espírita Caridade e o Caminho e ele vai falar para nós sobre obediência e resignação, dando continuidade aí ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse tema ele se encontra dentro do capítulo 9. Mas antes de a gente passar a palavra para o nosso irmão Sebastião, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos mentalizar esse mestre querido, amorável, o mestre que esteve conosco há 2000 anos, trazendo a sua mensagem de amor, que espera a nossa caminhada terrena, com o objetivo de nós aprendermos, de nós nos melhorarmos e seguirmos em direção à sua luz. Mestre Jesus, agradecemos solenemente, Senhor, a oportunidade bendita desse estudo, o estudo desta noite, Senhor. Que todos os lares que se encontram sintonizados nesse momento possam receber as vibrações celestiais, que possa ser realizado, Senhor, o tratamento espiritual sobre cada irmãozinho. Rogamos as tuas bênçãos, Mestre Jesus, nesse momento também. Que estas vibrações possam alcançar os irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nas prisões, Senhor, adentrando cada coração dos nossos irmãos. Possam se sentir, Senhor, mais acalentados. Muito obrigado, Mestre. Permaneça conosco em todos os nossos instantes. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, antes de a gente dar continuidade aqui, a gente fala para você, que está aí no seu lar, que reserve um vasilhame com água, porque logo após a palestra, nós vamos colocar o audiovisual, onde será feito o pedido de passe à distância e também pedido de fluidificação dessas águas, né? O remédio espiritual vai ser colocado na água. Então, separe aí a sua vasilhinha, né? A garrafinha, o copo, a jarra com água para ser fluidificada, ok? Então a gente passa agora a palavra para o nosso irmão Sebastião Ribeiro. Olá, meus queridos amigos, meus queridos companheiros de todos os tempos, né, que a reencarnação nos proporciona esses momentos, né, de nós nos revermos companheiros de outrora.
E segundo Emmanuel, em uma de suas mensagens, os espíritos, nossos anjos guardiães, ficam muito felizes, muito contentes quando nós nos reunimos para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente eles estão acompanhando a todos nós nesses momentos. Esta noite nós iremos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 8, os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Muito bem. E o item 8 é o item em que fala da obediência e da resignação. A obediência que significa a ação ou o efeito de obedecer, cumprir, seguir, submeter. Submeter-se submeter à vontade de alguém, não é isso? Cumprir uma ordem, aceitar uma determinação, respeitar uma lei, o mandato, respeitar um superior ou pessoa mais velha. Nós aprendemos isso na nossa infância, né? Respeitar as pessoas mais velhas, obedecer. E a resignação quer dizer conformação, submissão, concordância, renúncia, tranquilidade, serenidade. Olhando por essas palavras, o nosso orgulho, que chamamos de amor próprio, logo se espanta, né? Porque obedecer relacionamos como que abaixar a cabeça, né? Ou mesmo, enquanto nós resignamos, lembra a passividade, a subserviência ou acomodação. E no Evangelho desse capítulo 9, do item 8, obediência e resignação, é trazido para nós do capítulo, eu falei capítulo 8, mas é capítulo 9, que é uma mensagem de Lázaro, uma mensagem de 1863, a mensagem que Lázaro nos traz para nós entendermos o que é obediência, o que é resignação no sentido cristão. E ele diz assim, que a obediência é o consentimento da razão, e você obedece porque você ama o Pai, você ama Deus, que é um Pai infinitamente bom, é um Pai justo, é um Pai misericordioso, né? Que Deus é todo bondade, Deus é todo misericordioso e infinito em suas perfeições. Já a resignação, que Lázaro também traz para nós, fazermos aí a nossa reflexão. A resignação é o consentimento do coração, enquanto a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração, né? A necessidade de não nos revoltarmos diante das provas, diante do sofrimento, diante das expiações, né? Jesus nos mostra isso aí no capítulo 5, lá no capítulo 5 dos itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqueles que sofrem com resignação sofrem as provas e expiações, serão consolados. Ao dizer bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele se referia àqueles que sofrem com resignação, isto é, sem revolta, sem lamúria, né? Nossas dores de hoje são expiações passadas, ou mesmo da vida atual, pois as causas das aflições têm duas origens. Nós aprendemos também no Evangelho segundo o Espiritismo. Umas em outras vidas e outras na nossa vida atual. Se aguentarmos firmes as dores de hoje, sem reclamações, lamúrias, culpas, revoltas, queixas, nós garantimos um futuro mais tranquilo, né? Um bocadinho mais tranquilo para cada um de nós. Então, nesse capítulo, nós aprendemos que a obediência para que nós, às vezes, venhamos a ir contra o nosso orgulho,
né? Todo aquele sentimento contrário ao bem. Bem, nós entendemos o que? Com essas primeiras reflexões, que a obediência e a resignação não são virtudes passivas, são negação do sentimento, né? Não são virtudes passivas, é negação do sentimento, são virtudes ativas, que é o consentimento do coração e da razão, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. São virtudes ativas em que nós colocamos em prática para nos melhorarmos, para nos fortalecer, para nos ir adiante na nossa caminhada do progresso, Elas não são virtudes passivas, né? A obediência e a resignação não são virtudes passivas, porque seria aí a negação do sentimento e da vontade. Nós precisamos, para obedecer e resignar, precisamos do consentimento do nosso coração, da nossa vontade, né? Do nosso sentimento. Obediência e resignação. A marca da nossa época. Qual que é a marca da nossa época? A marca da nossa época são as virtudes, é a atividade intelectual, né? A atividade em que faz com que nós nos melhoremos e cresçamos para Deus. Se a virtude da nossa época, que é uma marca, né? Que é as atividades intelectuais, nós também podemos entender e perceber que o vício, que também é uma marca da nossa época, que é a indiferença moral, nós não nos preocuparmos com o outro, né? E estamos passando por algumas dificuldades nessa época, né? Que vai marcar profundamente a nossa época, essa nossa encarnação, a pandemia, né? A pandemia que marca de forma dolorosa às vezes, né? Nós perdemos algumas pessoas aí para a pandemia, para também mostrar que nós não devemos ser indiferentes para com o próximo. E aí nós buscamos entender através de Jesus, nosso mestre, que exemplificou, né? O nosso Senhor Jesus exemplificou aí a obediência e a resignação. De que forma? Cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo aí a nossa fraqueza e também sofrendo pacientemente as nossas agressões de forma a perdoar-nos, né? Ninguém, está lá no livro Luz Viva, de Marco Prisco, eu vou ler essa frase em que ele colocou para nós: ninguém ascende, ninguém vai, né, no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Então está lá no livro Luz Viva, a mensagem do Espírito Marco Prisco, mostrando para nós aí que Jesus, exemplificando a obediência e a resignação ao Pai, deixa para nós aí esse exemplo até de paciência também para conosco, né? Pois sofreu aqui as nossas agressões e pacientemente nos perdoou. E aí, Marco Prisco chama a atenção nesta mensagem, né? Dizendo aí que ninguém vai a Deus sem o esforço do sacrifício. Então nós temos que buscar realmente fortalecer-nos, e a forma de nós nos sacrificarmos, às vezes, é nos envolvendo junto ao próximo, envolvendo com as pessoas que passam pelas dificuldades, pelas provações, juntamente conosco que também passamos, né, pelas nossas dificuldades, pelas provações, entendendo que Deus nos dá os recursos necessários para a nossa marcha rumo ao bem, né? E aí nós perguntamos: a obediência e a resignação equivalem à negação do sentimento e da vontade? Pois nós falamos lá no início, né? Falamos a respeito da obediência, o que é, e o que é a resignação. Falamos pelo dicionário e falamos pelo Evangelho.
E aí essa pergunta, se é a negação do sentimento da razão, nós estamos apenas afirmando o que nós iniciamos no início. É negação do sentimento e da vontade? Obediência e resignação? Não. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes aos mandamentos de Deus, mostramos obedientes e resignados, não é? Diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento, um sentimento de amor a Deus, sentimento ao próximo e a nós mesmos, e exercendo aí a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. E perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento, negação da vontade. Contudo, perante Deus, a quem realmente nós devemos prestar contas, essas virtudes representam disciplinamento da nossa vontade, no atendimento aos seus desígnios. E como é que nós podemos aprender e desenvolver em nós essas duas virtudes? Como nós podemos desenvolver em nós essas virtudes? Então, o Evangelho de Jesus nos traz aí as lições que nos ajudam como um roteiro, né? Um roteiro para a nossa caminhada. E ao assimilar essa perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, né? Nós ao assimilarmos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, seja a própria conscientização, pelo exemplo, por aquilo que nós podemos exercitar junto à nossa família, no nosso local de trabalho, na sociedade, junto às nossas tarefas voluntárias, seja aonde for. Então, pelas boas leituras também, né? Nós podemos também fazer boas leituras que nos ajudam a mudar o nosso tônus mental para o bem, né? São leituras que edificam, leituras que fazem-nos crescer, leituras que serenam-nos, acalmam-nos, envolvem-nos em vibrações harmoniosas de coisas boas, né? Aquilo que Jesus fez em toda a sua caminhada aqui no plano terreno. E também pela orientação das religiões, né? Além de tudo, nós podemos nos orientar pelas nossas religiões que nos conduzem ao bem, porque toda boa religião conduz-nos ao bem. Aquela religião que não conduz ao bem, não devemos acompanhar, né? Bem, então tudo isso, essa assimilação do Evangelho através das boas leituras, das boas ações e das orientações religiosas também, nos levará a desenvolver aí essas virtudes, essas duas virtudes tão importantes para nós, que é a obediência e a resignação, que nós podemos aos poucos desenvolver em nós, desenvolver no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, fazendo-nos que sejamos melhores, né? Nos levará aí a desenvolver essas virtudes sem precisar da dor. A dor, né? A dor que é último caso, que é decorrente aí dos nossos desvios, que também vai contribuir. Então, se nós não buscarmos nos pautar pelas assimilações dos ensinamentos, dos bons recursos, né, os ensinamentos do Evangelho, as boas leituras, as boas ações, o envolvimento também o aprendizado da religião, se nós não assimilarmos através desses recursos iniciais, sobrará a dor, né? A dor que é também um recurso, né? A dor também é um recurso para que nós nos aproximemos do bem. Então, se nós estivermos como somos, às vezes a marca da nossa época que nós falamos aqui, né? A marca da nossa época é o quê? A virtude nossa, a atividade intelectual, né? Nós buscando aí a atividade intelectual, que é uma virtude que nós cultivamos muito, atividade intelectual. E o vício é a atividade não, é a indiferença moral. E nós citamos aqui que a pandemia trouxe para nós aí a necessidade de nós nos aproximarmos uns dos outros. Aqueles que já tinham essa
essa virtude de se envolver com o irmão, de preocupar com o outro, esse não teve tanta dificuldade de se adaptar. Mas aí a atividade intelectual, o que serviu? A atividade intelectual serviu-nos para nos aproximar através das redes sociais, através da internet, né? À distância, nos ajudando aí onde estivermos, né? Se nós estivermos com uma boa internet, nós paramos ali no meio da pista, no meio da rua, encostamos o carro e podemos dar uma entrevista, ligarmos para alguém, falarmos com alguém, mostrando o nosso rosto, vendo o rosto do outro, né? Então nós também temos aí essas grandes possibilidades que é a marca da nossa época, que é a atividade intelectual que nos ajuda a entender aí os santos desígnios de Deus, nosso Pai. Muito bem. Bem, meus irmãos, meus amigos, nesta lição aqui, os Espíritos nos trazem apelos, vêm nos ajudar a entender o porquê que nós devemos submetermos às leis divinas, às leis de Deus. Então, o que nós podemos entender do apelo que o Espírito Lázaro, eu posso ler aqui a frase em que Lázaro traz para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no item 8, capítulo 9, em que ele fala: submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Então os espíritos vêm nos ajudar a caminhar para diante, a um impulso, vem nos impulsar, vem nos despertar, vem nos sacudir, né, através desses ensinamentos aí que nos ajuda a entender que nós temos que obedecer à lei do progresso, a lei que é o lema da nossa geração, que é o progresso, né, a virtude intelectual, vem nos ajudar a buscar, a colocarmos nós na nossa caminhada, e aí eles nos diz que ai daquele que cerra o entendimento, ai daquele preguiçoso, né? Ele diz com essas mesmas palavras que eu estou dizendo aqui, ó, ai do espírito preguiçoso, daquele que sufoca seu próprio entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, com látego o vergastaremos e forçaremos sua vontade rebelde pelo duplo esforço do freio e da espora. Então, quem é que precisa de espora para frear? Quem é que precisa? Os animais, né? Como nós não somos mais animais, como nós estamos na era da intelectualidade, estamos na era do progresso, os espíritos nos ajudam, mesmo nós temos essa dificuldade em obedecer, em resignar-nos, eles nos ajudam trazendo recursos. Então temos recursos diversos, e um deles é justamente os ensinamentos do Mestre Jesus na forma prática, né? Da forma que nós podemos entender que nós somos filhos de Deus nosso Pai, né? Que a nossa virtude aqui de atividades intelectuais nos ajudam também a serenar o coração, a sensibilizar o nosso coração diante das tragédias, diante das dores, diante dos nossos irmãos com menos condições do que nós. Então nós temos realmente que caminharmos, e aí o Espírito Lázaro fala sobre isso, sem preguiça. Nós temos que caminhar de forma um pouco mais corajosa, né? Sem preguiça, sem má vontade, a fim de que, aonde estivermos, sejamos um instrumento simples, um instrumento capaz de obedecer, de sermos instrumentos nas mãos dos Espíritos para despertamento, para auxílio, para o socorro, para o amparo, para que aqueles que conhecem menos do que nós, aqueles que têm dificuldades em entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que ainda não sabem que as atividades em prol do próximo,
também traz a nossa, a nossa dificuldade em caminharmos para o bem. E aí ele chama aquele espírito que é preguiçoso. Ai do espírito preguiçoso, que sufoca o seu próprio entendimento, né? Porque muitas vezes alguns de nós conhecem, têm entendimento, né? Tem intelectualidade, mas não bota a mão no arado, não vai atrás do trabalho, né? Não bota o pé na estrada para auxiliar, né? Muitas vezes, como Paulo de Tarso, né? Muitas vezes em viagens aí para as comunidades das pessoas, dos irmãos que não conheciam o Evangelho, que não conheciam Jesus, que não conheciam a Deus. Então nós, às vezes, na nossa preguiça intelectual, ficamos apenas ali naquele nosso mundo, né? Naquele nosso mundo egoístico, e não visualizamos os outros irmãos em sofrimento, em aflição, em dor. E aí nós podemos nos candidatarmos a ser esse espírito preguiçoso que sufoca o entendimento. E o Lázaro chama esse de infeliz, porque nós seremos, e aí nós lembramos quando nós falamos aqui a respeito da dor, está no livro também, no livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, Lampadário Espírita, em que mostra para nós aí que as necessidades da dor, que também é uma necessidade da dor para que nós avancemos. E aí, corroborando isso que Lázaro falou assim, nós forçaremos a vontade rebelde, forçaremos, né, os espíritos encarregados de nos empurrar rumo ao progresso, né, levar-nos mesmo à força, eles farão com que o nosso egoísmo, o nosso orgulho será desgastado através do látego. É como se fosse um chicote, né? O chicote e o freio, e também o freio para animais, né? O freio para animais, a espora, né? Para fazer com que nós avancemos, através aí da dor, do sofrimento, né? Então nós caminharemos dessa forma, que a dor é o último caso, né? Os espíritos aqui falam, no livro Lampadário Espírito, Joana de Ângeles fala que a dor, em último caso, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá para o nosso progresso, né? A dor também contribuirá para esse progresso nosso, uma vez que Jesus sofreu, né? Jesus sofreu a dor, né? Cumprindo a vontade de Deus junto a nós aí, ele sofreu pacientemente, carregou aí a sua cruz, carregou a cruz dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas dificuldades, né? E acima de tudo, perdoando, sofreu aí pacientemente agressões o nosso Senhor Jesus, e não tinha nada do que se penitenciar. Então, ele cumpriu a vontade de Deus. Então, nenhum de nós aí vai realmente ascender, vai crescer, vai caminhar para Deus sem esse esforço sacrificial de si mesmo. E esse sacrifício que nos pede é apenas o sacrifício da obediência, da resignação. Quem é obediente e resignado sofre menos, sofre sem nem perceber, faz com alegria, né? Faz com envolvimento aí, o suor, né? Comer o pão com o suor do próprio rosto, nem percebe que está sofrendo, nem é sofrimento, né? Que se transforma em alegria. Então, essa chamada de atenção aí dos espíritos através de Lázaro, ele nos diz que realmente toda resistência orgulhosa deverá sucumbir, toda existência dolorosa deverá sucumbir cedo ou tarde. Porém, bem-aventurados os mansos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aí nós perceberemos que realmente a dor só será dor se realmente nós formos preguiçosos e não aproveitarmos aí
os nossos guias espirituais que nos mostram aí outros caminhos que não seja a dor, não é isso? Credo, Sebastião, por que você fala tanto de dor, fala tanto de sofrimento? Não, na verdade nós somos espíritos orgulhosos, né? Somos espíritos egoístas, temos muita resistência, né? E toda essa resistência orgulhosa, cedo ou tarde, ela será vencida, né? Nós nos lembramos, nós vemos aí vários exemplos aí na vida cotidiana, né? E quando nós nos deixamos levar aí pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela soberba, né? Que são sentimentos contrários aí ao bem, quando nós nos deixamos levar por esses sentimentos infelizes, nós damos, nós damos as costas, nós damos as costas para Deus. E aí a advertência vem. A advertência vem o quê? Através da dor, né? Essa advertência, Deus nos adverte através aí dos amigos que caminham conosco, e nós não ouvimos. Ele nos adverte através do nosso anjo guardião da paz, nós não ouvimos. Nos adverte através aí das inspirações dos espíritos amigos, nas religiões, né? No dia a dia, nos colegas, nos companheiros, no trânsito, na sociedade, onde nós estivermos, Deus nos adverte e nós não voltamos, não continuamos com as costas voltadas para Deus. Aí essas advertências vêm pela dor, a fim de quê? De nós voltarmos ao bom caminho. Nós voltando ao bom caminho, porque que nós somos vistos, nós todos somos vistos, segundo Joana de Ângeles, ainda no livro Lampadário Espírita, nós somos espíritos enfermos em tratamento de emergência. São tratamentos de emergência nas mãos de Jesus, que é um amigo incomparável, é um amigo constante que todos nós temos. Então Jesus nos envia os recursos de Deus, né, de todas as formas, porque nós como espíritos em tratamento, quando estamos em tratamento, o que acontece? Né, tem um enfermeiro, tem um médico, tem o nosso familiar querido, tem o nosso parente, todos aqueles ali ficam ali cuidando de nós, né? Quando nós estamos em tratamento. Então, nós somos esses espíritos enfermos em tratamento. Precisamos perceber isso e tomarmos o cuidado necessário para que não precisemos de recursos dolorosos para tratarmos das nossas enfermidades. Que seja apenas aquele comprimido, que seja apenas aquela água, né? Que seja apenas aquele bálsamo, e não precisemos das injeções, né? Que às vezes injeções dolorosas. Muito bem. E qual que é a consequência para aquele que para aqueles de nós que não adotam aí as virtudes como conduta, né? Aqueles de nós não adota a conduta de buscar a virtude para caminhar como recurso, terá retardado, né? Nós teremos retardado o progresso e deixará de contribuir para o progresso daqueles que lhe compartilham lugar na sociedade, aqueles que estão conosco na sociedade, que não compartilhar conosco aí esse progresso, nós também teremos que pagar por essas consequências, porque não somos como egoístas, que pensamos só em nós somos individuais, mas nós somos coletivos também, temos essas tarefas coletivas também. Entretanto, essa lei, né, que é a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos nós, impõe ao espírito rebelde, veja bem, Joana de Ângeles ainda no livro Lampadário Espírita, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem através de duros sacrifícios. Mas eu estou sofrendo muito. Então, vamos perceber e vamos buscar fazer as reflexões para entendermos que às vezes nós estamos necessitando aí desses recursos, porque para nós, adiar a dívida significa o quê? Reencontrá-la mais tarde. Não vou fazer isso agora não vou tomar conta disso. Eu vou abandonar minha família. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que não seja bom. Mais tarde nós nos reencontraremos com aquela dívida, com juros adicionados em caráter de cobrança e moratória.
Então Joana de Ângeles nos chama a atenção aí, neste livro Lampadário Espírita, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados em caráter de cobrança e moratória. O que é moratória? A moratória é quando há um prazo, né? Um prazo para quitação de uma dívida, que é concedida pelo credor ao devedor, para que isso possa cumprir a obrigação além do dia do vencimento. Então, venceu, a dívida continua, né? Então, a obediência e a resignação, essas duas virtudes que nós falamos a respeito neste dia, na nossa conversa, nossa conversa sobre o Evangelho de Jesus, essas duas virtudes, obediência e resignação, refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saldar assim de forma mais rápida as faltas do passado, né? Proporcionando aí para nós o progresso e nos aproximando de Deus, nos aproximando do nosso Pai Criador, porque bem-aventurados são os que são brandos, pois serão dóceis aos ensinos espirituais, não é? Então nós podemos perceber que Jesus, acima de tudo, é consolo. Os ensinamentos do Mestre vêm para nos consolar e incentivar nós a crescermos, a caminharmos de forma tranquila e serena rumo ao Pai Criador, de volta ao regaço paterno, ao regaço divino, como o filho pródigo que retorna à casa do Pai. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva cada vez mais, que nós sejamos dóceis, que nós sejamos obedientes e resignados, que não é difícil ser obediente e resignado a Deus nosso Pai. Que a paz do Senhor nos envolva hoje e sempre, cada vez mais. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça,
banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, nós damos graças a Deus pelo estudo desta noite, pelo tratamento. Nós agradecemos aqui o nosso irmão Sebastião. Muito obrigado, Tião, pela disponibilidade aí de sempre trazer esse tema, essa reflexão até nós. Antes de nós fazermos a nossa prece final, pessoal, a gente tece aqui alguns avisos. O primeiro aviso é sobre a Concafras. A Concafras é um congresso espírita onde contém cursos teórico-práticos e que normalmente é realizada de forma presencial no período do Carnaval. Porém, devido à pandemia que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, em 2021 a Concafras será virtual, será online, tá? E você tem a oportunidade de participar. Aqui logo abaixo no vídeo está o link que você pode acessar para conhecer mais sobre a Concafras e também fazer a sua inscrição. Você está tendo a oportunidade de participar da Concafras, de conhecê-la, de vivenciá-la e tudo do conforto aí da sua casa, né? Basta acessar concafras.com, fazer lá a sua inscrição, garantir a sua inscrição e você terá a oportunidade aí de participar dos cursos, dos momentos desse evento lá em fevereiro de 2021, que está chegando. Então corre aí e faça a sua inscrição. E você que está aqui sintonizado, a gente pede também que, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, compartilhe os conteúdos que são publicados aqui. Nós temos também o nosso perfil no Instagram, SIAC Itaberaí, @SIAC Itaberaí. Nós temos também a nossa página no Facebook. Por lá nós postamos as novidades, os eventos, né, que vão acontecer, e você tem a oportunidade de ficar sabendo disso em primeira mão ao se inscrever, ao se seguir esses canais, ok? Sobre as atividades do Centro Espírita Allan Kardec, embora nós não estejamos realizando as atividades presencialmente, nós temos a triagem fraterna, né, que você pode passar na triagem, né, falar ali alguma dificuldade que você porventura esteja passando e pode iniciar o tratamento espiritual à distância na casa espírita, né? Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato, né, com a casa espírita através de um desses canais que nós acabamos de citar aqui, né? Por exemplo, o YouTube. Você pode mandar uma mensagem aqui nos comentários, pode mandar uma mensagem no Instagram, na página do Facebook. Lá no Facebook tem um botão do WhatsApp da Casa Espírita. Você pode acessar também e mandar uma mensagem, ok? Tudo bem, então a gente agradece a todos. Tenham aí uma boa noite e a gente vai partir agora para a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus,
por esse momento tão importante em que nós estamos passando, que nós podemos aproveitar e refletir e esforçarmos para melhorar a condição do amor verdadeiro, a confiança e a fé. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigado, benfeitores amigos que têm nos assistido, por essa oportunidade de recebermos da espiritualidade maior o tratamento, que possa multiplicar, Jesus, as bênçãos da paz e do amor, das energias de cura. Deus seja louvado, graças a Deus. Em teu santo nome, encerramos a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus, que assim seja.